Meu nome é Roberto, tenho 47 anos e durante 23 deles subi em púlpitos para pregar a palavra. Nasci e me criei aqui em Governador Valadares, no bairro Santa Rita, onde o sol bate forte e todo mundo se conhece pelo nome. Minha avó, Dona Aparecida, era a católica daquelas antigas. Levantava às 5 da manhã para acender vela antes de fazer o café. Eu via aquilo e não entendia. Para mim era só costume, tradição de gente que não tinha lido a Bíblia direito. Quando me converti aos 18, numa campanha de avivamento na quadra da escola, senti que tinha achado meu lugar. A pregação era direta, sem rodeios, sem imagem, sem vela, só você, a Escritura e o Espírito. Me batizaram nas águas do Rio Doce, numa manhã de neblina. E 3 anos depois já estava auxiliando o pastor titular. Aos 25, abri minha própria congregação num salão alugado perto do terminal rodoviário. O cheiro de óleo diesel misturado com pó vermelho da rua fazia parte do culto de domingo. A gente cantava alto, clamava por libertação. Eu acreditava, acredito até hoje, que Deus fala, cura, transforma. Mas naquela época eu também acreditava que só a minha forma de crer era a certa. Minha rotina era pesada. 3 cultos por semana, visitação, aconselhamento, programa de rádio aos sábados. Eu falava de libertação, de novo nascimento, e quando o assunto era catolicismo, eu não poupava. Chamava de idolatria, de engano, de religiosidade morta. O terço era meu alvo preferido. Vã repetição, eu bradava do púlpito. Jesus mesmo disse, não useis vãs repetições, e o povo fica aí, Ave Maria para cá, Ave Maria para lá. A igreja inteira amava. Eu me sentia ungido, autorizado. Lembro que uma vez numa evangelização perto da Praça de Fátima, ironia, um senhor de cabelo branco passou com um terço pendurado no pescoço. Parei a pregação, apontei e disse alto, tá vendo aquele colar? Aquilo não salva ninguém, joga fora e vem para a liberdade. O homem abaixou a cabeça e seguiu. Hoje eu sei o peso daquela humilhação. Na época achei que estava cumprindo meu chamado. Minha esposa, Janaína, era mais suave. Tocava teclado no louvor, mas tinha uma coisa que eu não tinha: empatia. Beto, você pode pregar sem destruir a fé dos outros, ela dizia. Eu rebatia. A verdade liberta. Se dói é porque está arrancando engano. Ela suspirava. A gente tinha 2 filhos pequenos, Davi e Rebeca. Eu me ocupava de provar que estava certo. Livros, debates, vídeos no YouTube desmontando devoções católicas. Quase 15 mil inscritos. Eu me sentia importante. Mas por dentro, uma dureza ia crescendo. Um orgulho disfarçado de zelo. Foi numa terça-feira de março, dia quente, que tudo começou a desmoronar. Eu estava gravando mais um vídeo para o canal. Sentado na cadeira do escritório da igreja, Bíblia aberta, câmera ligada. O tema era Maria, mãe ou mediadora? Eu tinha preparado uma lista de argumentos, versículos, provas de que a devoção mariana era desvio doutrinário. Falei com convicção, com firmeza. Disse que chamar Maria de Mãe de Deus era exagero teológico, que pedir intercessão dela era desrespeitar o único mediador, Cristo. Postei o vídeo à noite. Em 2 horas já tinha mais de 1000 visualizações e os comentários começaram. Uns apoiando, outros xingando, outros apenas tristes. No dia seguinte, acordei com a garganta arranhando. Pensei que era o ar-condicionado. Tomei um chá, fui para o culto da noite. Mas no meio da pregação, a voz falhou. Tossi, bebi água, tentei continuar. Não saía som. A igreja ficou em silêncio, me olhando. Janaína veio, preocupada, e pediu para um diácono encerrar. Fui para casa constrangido, confuso. Deve ser uma virose, ela disse. Mas não era. Nos dias seguintes, a rouquidão piorou. Fui ao médico, fiz exames. Laringoscopia. O otorrino franziu a testa olhando o monitor. Tem uma lesão aqui nas cordas vocais. Vou pedir uma biópsia. Senti o chão sumir.
Biópsia. A palavra ecoou na minha cabeça o caminho todo de volta. Janaína segurou minha mão no carro, mas não disse nada. O que dizer? Eu era pastor. Minha voz era o meu instrumento. Sem ela, quem eu era? A biópsia veio tumor. Não maligno ainda, mas pré-maligno, com risco de evolução. O médico foi direto. Você vai precisar de cirurgia. E depois, repouso vocal absoluto por no mínimo 3 meses. Nada de falar, nada de sussurrar, silêncio total. 3 meses. Sem pregar, sem gravar, sem liderar. Senti raiva, revolta. Por que, Deus? Eu tô trabalhando para ti. Eu tô defendendo a tua palavra. Como tu permite isso? Marquei a cirurgia para dali 2 semanas. Avisei a igreja num culto tenso, a voz já falhando. Muitos choraram, oraram, impuseram as mãos. Eu queria crer que seria curado ali mesmo, que não precisaria de bisturi. Mas, no fundo, um medo gelado crescia. E se eu perdesse a voz para sempre? E se Deus tivesse me abandonado? As 2 semanas antes da cirurgia foram as piores da minha vida. Eu mal conseguia dormir. Ficava acordado de madrugada, olhando o teto do quarto, ouvindo Janaína respirar do meu lado, e me perguntava se Deus ainda me ouvia. Orava, mas as orações pareciam bater no teto e voltar. Jejuei, pedi para a igreja jejuar comigo, nada mudava. A rouquidão continuava, a garganta ardia e o medo apertava. Comecei a revisar minha vida. Será que pequei? Será que falei algo errado? Passei horas relendo mensagens antigas, vídeos que gravei, procurando onde tinha errada. Não achava nada. Eu estava pregando a verdade, defendendo a sã doutrina. Ou não? Uma noite, sozinho na igreja vazia, sentei no banco da frente e chorei. Chorei como não chorava desde criança. O silêncio daquele salão era pesado, denso. Só o zumbido da geladeira velha lá na cozinha dos fundos. Nem o barulho dos carros da rua entrava direito. Era como se o mundo tivesse me isolado. Janaína tentava me consolar, mas eu estava irredutível. Rebeca, minha filha, de 7 anos, perguntou: "Pai, por que você está triste?" Eu não soube responder. Davi, com 9, ficava quieto, me olhando de longe, como se tivesse medo de chegar perto. Minha mãe veio me visitar, trouxe uma marmita, ficou na sala sem falar muito. Antes de ir embora, ela segurou minha mão e disse: "Beto, Deus sabe o que faz. Confia." Eu balancei a cabeça, mas, por dentro, não confiava em nada. 3 dias antes da cirurgia, cancelei o programa de rádio. Avisei os diáconos que ficassem à frente por tempo indeterminado. Desliguei as notificações do celular. Não aguentava mais ler comentários, mensagens de melhoras, correntes de oração. Queria sumir. Queria que tudo parasse. À noite, sentado na varanda, olhando as luzes da cidade lá embaixo, senti um cheiro estranho no ar. Não era jasmim, não era flor da vizinha. Era um perfume doce, suave, que eu não conhecia. Pensei que fosse impressão. Levantei, entrei, fechei a porta, mas o cheiro continuou, fraco, quase imperceptível, como se alguém tivesse passado por ali e deixado um rastro. Na véspera da cirurgia, Janaína arrumou minha mala pequena para o hospital. Pijama, chinelo, escova de dente, Bíblia. Eu estava sentado na cama, calado, quando ela abriu a gaveta da cômoda procurando não sei o quê. E foi aí que ela encontrou. "Beto, olha isso." Ela segurava o terço da minha avó, aquele terço de madeira escura, gasto, que minha mãe tinha guardado e que, sem eu saber, Janaína tinha trazido para nossa casa depois do velório da avó. Olhei para aquilo e senti um aperto no peito. "Guarda isso", falei, seco. Ela não guardou.
Ficou olhando as contas, passando os dedos devagar. Sua avó rezava todo dia com isso. Ela te amava tanto, Berto. A voz dela estava embargada. Eu desviei o olhar. Não queria sentir nada. Não queria lembrar. Mas a imagem da minha avó voltou. Ela sentada na cadeira de balanço, de manhã cedo, murmurando baixinho, o terço escorregando entre os dedos. Eu, menino, espiando da porta do quarto. Ela sempre terminava com um sorriso, como se tivesse conversado com alguém que a enchia de paz. Janaína, eu não acredito nessas coisas. Você sabe. Ela sentiu, mas não guardou o terço. Colocou em cima da mesinha de cabeceira, do meu lado. Não precisa acreditar, mas ela acreditava, e ela orou muito por você. Fiquei olhando para aquele objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. Queria jogar longe, queria gritar que aquilo não tinha poder nenhum, que era só madeira e linha. Mas não fiz nada. Só deitei, apaguei a luz e tentei dormir. Naquela noite, sonhei. Não foi um sonho comum. Eu estava na igreja, vazia, escura. Tentava acender as luzes, mas os interruptores não funcionavam. Andei até o púlpito, subi, abri a boca para pregar, nenhum som. Tentei gritar, nada. O desespero tomou conta. Foi quando vi uma luz fraca no fundo do salão. Uma vela. Alguém tinha acendido uma vela. Comecei a andar em direção a ela, mas quanto mais eu andava, mais longe ela ficava. Até que ouvi uma voz. Não era alta, não era grave. Era doce, maternal. Roberto, descansa. Só isso. Acordei suando, coração disparado. Olhei para o lado, o terço ainda estava lá, na mesinha, iluminado pelo reflexo da luz da rua. Não sei porquê, mas estendi a mão e peguei. As contas estavam frias, lisas. Segurei firme, como se fosse uma corda me impedindo de cair. A cirurgia foi marcada para 7 da manhã. Janaína me levou. Os meninos ficaram com minha mãe. O hospital cheirava a álcool e sabão. Aquele cheiro que gruda na roupa e na memória. Me internaram, vesti o avental azul, deitei na maca. A enfermeira veio aplicar o soro. O anestesista explicou o procedimento. Eu só queria que acabasse logo. Antes de me levarem para o centro cirúrgico, Janaína se inclinou, beijou minha testa e sussurrou. Deus está contigo. Eu fechei os olhos. Não sei se foi anestesia, se foi o medo, se foi outra coisa, mas no meio daquela escuridão química, eu vi. Não foi sonho, não foi alucinação. Eu vi uma mulher. Ela estava em pé, do meu lado, vestida de azul claro, quase branco. O rosto dela era sereno, jovem, mas com uma profundidade nos olhos que eu nunca tinha visto em ninguém. Ela não disse nada no começo, só me olhou. E aquele olhar... Como explicar? Era como se ela me conhecesse desde sempre, como se soubesse cada erro, cada palavra dura que eu tinha dito, cada julgamento que eu tinha feito, e mesmo assim não havia condenação, só compaixão. Tentei falar, perguntar quem ela era. Minha boca não se movia. Ela sorriu, um sorriso leve, quase triste, e colocou a mão sobre a minha garganta. A mão era quente, macia, e uma luz começou a sair dela. Não era luz de lâmpada, não era luz de sol, era uma luz que parecia viva, que entrava pela pele e aquecia por dentro. Senti um calor se espalhando pelo pescoço, pelo peito, pelos braços, e então ela falou. A voz era baixa, mas clara, cada palavra caindo como gota de mel. Meu filho, você tem defendido meu filho com a boca, mas ferido meus filhos com o coração. Eu não vim te condenar, vim te curar. Eu quis falar, quis dizer que não entendia, quis pedir perdão, quis perguntar se ela era quem eu achava que era. Mas antes que qualquer palavra se formasse, ela se inclinou e me abraçou. Foi um abraço de mãe. Daqueles que a gente recebe quando é criança e o mundo desaba e a mãe chega, pega no colo e diz que vai ficar tudo bem. Chorei. Chorei sem som, sem controle. E quando ela se afastou, a luz foi sumindo aos poucos, como uma vela se apagando. A última coisa que ouvi foi:
Reza comigo. E aí, escuridão. Acordei na recuperação, a garganta doendo, a boca seca. Janaína estava sentada do lado, segurando minha mão. Deu tudo certo, amor. O médico disse que correu bem. Eu tentei falar, mas lembrei. Silêncio absoluto. Peguei o celular, digitei. Eu vi ela. Janaína franziu a testa. Viu quem? Eu não consegui escrever mais nada. Só fechei os olhos de novo, sentindo ainda o calor daquela mão sobre minha garganta. Os primeiros dias depois da cirurgia foram estranhos. Eu não podia falar, então me comunicava por bilhetes, gestos, mensagens no celular. Janaína cuidava de tudo, da casa, dos meninos, da igreja. Eu ficava em casa, deitado na maior parte do tempo, tomando remédio, fazendo repouso. Mas por dentro, uma revolução estava acontecendo. Eu não conseguia parar de pensar no que eu tinha visto. Naquela mulher, naquele abraço, naquela voz. Tentei racionalizar. Foi anestesia, foi o medo, foi meu subconsciente projetando alguma coisa. Mas não colava. Eu conhecia anestesia, conhecia medo, conhecia a mente pregando peça. Aquilo tinha sido diferente. Tinha sido real. Mais real que qualquer experiência espiritual que eu já tinha tido em 23 anos de ministério. E o mais perturbador, eu sabia quem ela era. Eu só não queria admitir. Uma semana depois da cirurgia, voltei para o hospital para revisão. O médico examinou, olhou a garganta com aquele aparelhinho de luz, fez uns pensativos. Tá cicatrizando muito bem. Melhor do que eu esperava, para ser sincero. Continuo o repouso, mais 2 semanas sem falar. Mas está ótimo. Janaína sorriu aliviada. Eu agradeci com um aceno. Mas por dentro eu sabia. Aquilo não era só cicatrização. Era outra coisa. Em casa, comecei a fazer algo que nunca tinha feito. Observar. Sem poder falar, sem poder pregar, sem poder liderar, eu só observava. Via a Janaína cuidando dos meninos com uma paciência que eu nunca tinha reparado. Via Davi ajudando a irmã com a lição de casa. Via minha mãe chegando de mansinho, trazendo comida, arrumando a cozinha sem fazer barulho. E comecei a reparar também nas coisas pequenas. O canto do passarinho de manhã cedo, o cheiro do café coado, a luz da tarde entrando pela janela da sala. Coisas que sempre estiveram ali, mas que eu nunca tinha parado para sentir. Uma tarde, sozinho na sala, peguei o terço da minha avó de novo. Fiquei olhando, virando as contas entre os dedos. Não sabia rezar aquilo. Nunca tinha aprendido. Mas lembrei da voz. Reza comigo. Abri o Google, procurei. Como rezar o terço. Li as instruções, os mistérios, as orações. Parecia complicado, mas comecei. Devagar, lendo baixinho na mente, passando as contas. Ave Maria, cheia de graça. As palavras eram estranhas na minha cabeça, mas ao mesmo tempo familiares, como se eu já as conhecesse de algum lugar muito antigo. Terminei o primeiro mistério e uma paz desceu, leve, quieta, como uma brisa entrando pela janela num dia de calor. 2 semanas depois, voltei ao médico. Ele me liberou para falar, mas com moderação. Nada de gritar, nada de forçar, vai com calma. Testei a voz em casa, baixinho. Saiu rouca, mas saiu. Janaína abraçou, os meninos pularam, minha mãe chorou. Avisei a igreja que voltaria no domingo seguinte. A expectativa era grande. Eu sentia isso no ar, nas mensagens que recebia. Todos queriam ver o pastor de volta, com a voz recuperada, com a unção de sempre. Mas eu sabia que o sempre tinha ficado para trás. O domingo chegou. A igreja estava lotada. O cheiro de incenso que alguns irmãos gostavam de usar se misturava com o perfume das flores que Janaína tinha colocado no púlpito. Subi devagar, senti o peso do olhar de cada um. A voz saiu fraca no começo, mas foi ganhando corpo. Não gritei, não usei os mesmos jargões de antes. Falei sobre perdão, falei sobre amor,
Falei sobre a importância de enxergar o Cristo no próximo, independente de como ele se veste ou como ele ora. Falei sobre a dor que a gente causa quando julga sem conhecer. Falei sobre a necessidade de um abraço, de uma ponte e não de um muro. A congregação ouvia em silêncio. Alguns balançavam a cabeça, outros tinham os olhos mareados, mas percebi também olhares de estranhamento, de desconfiança. No final do culto, quando fiz o apelo, ninguém veio à frente. Ninguém chorou. Ninguém aceitou Jesus de novo. Apenas um silêncio respeitoso, mas pesado. Depois, na saída, as pessoas me cumprimentavam, mas as conversas eram curtas. Que bom que você voltou, pastor. Sua voz está melhor. Ninguém comentou a mensagem, ninguém disse amém ao que eu tinha pregado. Na segunda-feira, o telefone tocou. Era o irmão Joaquim, um dos diáconos mais antigos, homem de fé fervorosa, mas também de opiniões muito firmes. Pastor Roberto, ele começou, a voz grave. Precisamos conversar. Alguns irmãos estão preocupados com a sua pregação de ontem. Parece que o fogo diminuiu. Onde está a denúncia contra o erro? Onde está a defesa da verdade? Senti um nó na garganta. Não era dor física. Era a dor da incompreensão. Irmão Joaquim, eu respondi, a voz ainda um pouco rouca. A verdade é amor, e o amor não condena. Ele acolhe. Ele bufou. Acolhe o quê, pastor? A idolatria, a vã repetição? O senhor sempre foi tão claro contra essas coisas. O que aconteceu com o senhor no hospital? Será que o inimigo não aproveitou sua fraqueza? Aquelas palavras me atingiram como pedras. O inimigo? Será que eu estava sendo enganado? Será que a experiência que tive não era de Deus? Mas a paz que eu sentia ao rezar o terço, a clareza que eu tinha agora, como poderia ser do inimigo? A divisão começou ali. Alguns irmãos, os mais jovens, os que sempre pediam mais compaixão, vieram me apoiar. Pastor, sua mensagem tocou meu coração, disse uma irmã. Precisávamos ouvir isso. Mas a maioria, os mais antigos, os que tinham crescido com a minha pregação de confronto, começaram a se afastar. As visitas diminuíram. As ofertas caíram. Eu via os olhares, os cochichos, sentia o ar pesado quando entrava na igreja. Era como se eu tivesse traído algo sagrado. Mas o que era mais sagrado? A doutrina que eu defendia com unhas e dentes? Ou o amor que eu tinha sentido naquele abraço? Como poderia a verdade ser tão dura a ponto de ferir os filhos de Deus? Aquele período foi de uma solidão imensa. A igreja, que antes era meu porto seguro, agora parecia um campo minado. Eu continuava pregando, mas com uma voz diferente. Não só no tom, mas na essência. Falei sobre a parábola do bom samaritano, sobre a mulher samaritana no poço, sobre a importância de não julgar pela aparência ou pela religião. Alguns ouviam, outros saíam no meio do culto. Aos poucos, a congregação foi diminuindo. Os diáconos mais antigos me procuraram para uma conversa franca, onde me pediram para voltar aos princípios, para retomar o vigor da pregação. Eu ouvia, mas não conseguia. Aquele abraço, aquela luz, tinham mudado algo irreversível dentro de mim. Janaína foi meu esteio. Ela não me questionava, apenas me apoiava. Se você acredita que é o caminho certo, eu estou com você, ela dizia segurando minha mão. Os meninos, Davi e Rebeca, sentiam a tensão, mas também percebiam uma mudança em mim. Eu estava mais calmo, mais presente. Não passava horas no escritório, trancado com livros de teologia. Passava mais tempo com eles, jogando bola no quintal, lendo histórias. Comecei a buscar conhecimento de outras formas, não mais para refutar, mas para entender. Li livros sobre a história do cristianismo, sobre as diferentes tradições, sobre a vida dos santos. Descobri que muitos dos ídolos que eu criticava eram, na verdade, figuras de fé profunda, que dedicaram suas vidas a Deus
e ao próximo. Comecei a ver a beleza na diversidade, a riqueza nas diferentes formas de expressar a mesma fé em Cristo. O terço da minha avó, que antes era um símbolo de engano, agora era um lembrete de um amor que transcende as barreiras doutrinárias. Eu o segurava nas mãos, não para rezar as vãs repetições que eu tanto criticava, mas para sentir a conexão com aquela mulher simples que me amou e orou por mim. Minha prática diária mudou. Além da leitura da Bíblia, comecei a meditar, a buscar o silêncio, a ouvir mais do que falar. Eu caminhava pelas ruas de Valadares e, em vez de olhar com pena para as capelinhas de beira de estrada ou para as imagens nas casas, eu via ali uma expressão sincera de fé. Via o esforço de um povo para se conectar com o divino. E comecei a orar por eles, não para que se convertessem à minha fé, mas para que encontrassem paz e consolo em suas próprias jornadas. A humildade se tornou minha companheira. Eu percebi que meu orgulho, meu desejo de estar sempre certo, tinha me cegado para a beleza e a complexidade da fé. Eu tinha construído muros onde Deus queria construir pontes. E agora, o desafio era reconstruir. Reconstruir minha fé, minha comunidade e talvez, quem sabe, até minha própria vida. Era um recomeço doloroso, mas necessário. E a cada passo, eu sentia uma paz diferente, mais profunda, que não dependia de aplausos ou de uma congregação cheia. A igreja, como eu a conhecia, não resistiu. A maioria dos membros mais antigos se afastou e os poucos que ficaram eram os que buscavam uma fé mais inclusiva, mais amorosa. Eu decidi que não podia mais ser pastor daquele jeito. Não podia pregar algo que não sentia no coração. Então, com dor, mas com uma estranha sensação de liberdade, entreguei o ministério. Não foi fácil. Foi como perder uma parte de mim. Mas era preciso. Janaína e eu tivemos que nos reinventar. Ela começou a dar aulas de música e eu, com a voz ainda em recuperação, decidi usar minhas mãos. Sempre gostei de marcenaria, um hobby antigo. Comecei a fazer pequenos móveis, objetos de decoração, e de alguma forma a paz que eu encontrava na madeira, no cheiro do cedro, no lixar e polir, era a mesma paz que eu sentia ao rezar o terço. Era um trabalho manual, mas também espiritual. Um dia, um vizinho, católico fervoroso, me procurou. Ele sabia da minha história, da minha mudança. «Roberto», ele disse, «minha mãe está muito doente. Ela tem um terço que a avó dela usava, mas está quebrado. Será que você conseguiria consertar?» Olhei para o terço nas mãos dele. Era antigo, as contas de madeira gastas, o crucifixo solto. Senti um calor no peito. «Claro que sim», eu disse. Levei para minha pequena oficina e, com cuidado, com as ferramentas que eu tinha, consertei. Quando entreguei, o vizinho chorou. «Ela vai ficar tão feliz. É um milagre». Naquele momento entendi que o milagre não estava só na cura da minha voz, mas na ponte que eu estava construindo. Com o tempo, minha oficina cresceu. Chamei de Oficina da Paz. Não vendia só móveis, mas também objetos de fé, feitos com carinho, sem rótulos. Cruzes simples, pequenas imagens de madeira e, sim, terços. Terços de madeira, com contas lisas, feitos para serem segurados, para serem rezados. E as pessoas vinham. Católicos, evangélicos, gente sem religião. Vinham pela qualidade do trabalho, mas ficavam pela conversa. Eu não pregava. Eu apenas ouvia e contava minha história, se me perguntassem. Hoje, minha família está mais unida do que nunca. Davi e Rebeca cresceram vendo um pai que, em vez de brigar por doutrina, construía pontes. Minha mãe, que sempre guardou o terço da avó, hoje o usa com orgulho e me vê com um sorriso que diz:
Eu sabia. A Oficina da Paz se tornou um lugar de encontro, um pequeno refúgio na cidade. E a prova mais concreta de tudo isso, primeiro, a minha voz. Ela voltou, forte, clara, mas agora usada para edificar, não para derrubar. Segundo, a comunidade que se formou em torno da oficina. Pessoas de diferentes credos que se encontram ali, tomam um café, conversam e percebem que, no fundo, todos buscam a mesma coisa: paz. A vida, meus amigos, é um caminho de recomeços. E o meu recomeço veio de onde eu menos esperava, de um silêncio imposto, de um abraço inesperado e de um terço de madeira. Eu que zombava da devoção, que apontava o dedo para quem rezava o rosário, fui salvo por uma intervenção que transcendeu minha compreensão, minha teologia, meus preconceitos. A luz que me abraçou naquele momento de escuridão não era de uma lâmpada, mas de uma presença maternal, compassiva, que me ensinou que o amor de Deus é muito maior do que qualquer caixa que a gente tente construir para ele. Hoje, não sou mais pastor. Sou Roberto, marceneiro, pai, marido, filho. E sou um homem que encontrou a paz. Uma paz que não veio da certeza de estar certo, mas da humildade de reconhecer que eu estava errado em tantas coisas. Aquele perfume suave que senti na noite antes da cirurgia, aquele abraço de mãe que me curou por dentro e por fora, me mostraram que a fé não é uma batalha a ser vencida, mas um jardim a ser cultivado, com flores de todas as cores e cheiros. Minha voz, que quase perdi, hoje é usada para contar essa história, para dizer que o perdão é possível, que a reconciliação é um caminho e que a luz de Deus brilha em todos os corações que buscam o bem, independente do nome que dão a ele. Não estou aqui para te convencer de nada, para te dizer como você deve crer. Estou aqui para te contar o que aconteceu comigo. Se essa história tocou em você, se fez você pensar, se despertou alguma coisa aí dentro, eu te convido a uma coisa simples. Olhe para as pessoas ao seu redor com mais compaixão. Tente enxergar a fé delas, mesmo que seja diferente da sua, como um caminho sincero. E se você tiver um terço guardado, ou se vir um por aí, talvez, só talvez, pare um instante. Sinta a textura das contas, o peso da história. E quem sabe, encontre ali um pedacinho da paz que eu encontrei. Conte o que essa história tocou em você e que a luz do amor ilumine seu caminho. Que Deus abençoe você.